Oi, eu tô aqui para falar do livro Medo de Dar Certo, da Natália Souza, que também tem um podcast que chama Para Dar Nome às Coisas. Eu já tinha ouvido alguns episódios, mas eu confesso que eu não sou uma ouvinte assídua do podcast. Começando então, em relação à estrutura do livro, ele é dividido em duas partes. Inicialmente a gente tem a introdução e os 7 primeiros capítulos, que são basicamente os diferentes aspectos do medo de dar certo, em que ela vai abordar um pouco em cada capítulo. E os últimos capítulos, capítulo de 8 a 10, ela vai tratar de ferramentas que a gente pode usar para lidar com o medo de dar certo. Inicialmente ela vai falar, já no capítulo 1, sobre o que o medo de dar certo acaba trazendo, Então ela vai expor que muitas vezes o medo de dar certo está relacionado com o medo de não pertencer, o medo de se corromper, de ser desleal à família e de sair de lugares que eventualmente esperam que você ocupe, ou que você já ocupa há algum tempo e, por fim, você pode deixar de ocupar. A questão é que muitas vezes esses lugares eles estão relacionados a o que se espera de você do ponto de vista social, pessoal, racial, de gênero, e que não necessariamente são lugares que você quer estar nesse momento ou quer permanecer. Ela vai falar um pouco sobre o que é dar certo. Esse é o primeiro ponto dela, onde ela descreve uma situação de desenvolvimento de uma habilidade que ela não tinha muito interesse de desenvolver, e alguém comentou que se ela se aperfeiçoasse, ela poderia ser muito boa naquilo. A questão é que talvez esse dar certo, ele é pessoal, ele é individual e é, na verdade, de cada um, de forma individual mesmo. Então, assim, eu não posso pensar no que eu quero, ou no que eu vejo como dar certo, como uma solução que vale para todo mundo, porque muitas vezes não é essa questão, A pessoa pode ser que não queira se desenvolver e não queira melhorar em algum aspecto por diversos motivos, seja porque ela não tem tempo para se dedicar a isso, seja porque ela quer deixar aquela atividade só como um hobby, sem desenvolver mais, E isso é importante a gente começar a pensar, e ela coloca isso exatamente porque pode ser só a falta de vontade, ao invés do medo de dar certo. Então eu tô pensando aqui, beleza, eu realmente não tenho essa habilidade, mas eu também não quero ter. Não é o medo de dar certo agindo aí, é só a falta de vontade mesmo. E daí ela começa a trabalhar algumas situações da vida dela, ela vai expor de forma breve as situações e a partir de então começar a trabalhar com os sentimentos que ela tem a partir dessas situações. Ela começa com a lógica de pensar, talvez aquela posição de destaque não seja para mim, Ela foi me dada, ela foi me colocada apenas por educação. E quando esse tipo de pensamento surge, ele não é para mim, ele foi me dado somente por educação, ela fala que a gente não lidar com essas crenças, que muitas vezes é o que elas são, somente crenças, é uma forma de que vai aumentar o medo no final de contas, Então, ao invés de eu trabalhar com essa definição, enquanto ela é somente uma crença, e deixar ela ali, pode eventualmente aumentar ela e fazer com que, inclusive, o meu medo de dar certo também aumente, Nesse tipo de contexto, também é importante quando a gente está com esse tipo de pensamento de esse lugar não é para mim de destaque, ou ele foi somente me dado por educação, a gente pode se usar do olhar do outro, Então eu posso fazer o uso do olhar de uma outra pessoa, por exemplo, descrevendo a situação, e a partir dessa descrição perguntar para essa outra pessoa o que ela acha disso e ver se realmente aquela lógica de que aquele lugar não é para mim, foi me dado somente por educação, faz sentido mesmo ou não. Eventualmente pode não fazer sentido. E um questionamento que ela coloca é o que é a realidade, E o que é o meu olhar nessa narração? Então, o que são aqueles fatos, O que são os fatos e o que são a minha interpretação desses fatos. Isso vai fazer muita diferença. E daí ela vai dizer que muitas vezes quando ela não consegue, ou eventualmente ela decide não falar com outra pessoa, ela vai pensar e escrever, do tipo,
o que aconteceu foi isso, e a minha interpretação é essa, né? Porque aí a gente consegue tanto dissociar o que realmente são os fatos e o que é a interpretação, e a partir daí tentar analisar qual que é a plausibilidade do que a gente está pensando como interpretação, né? E daí ela vai começar a falar um pouco sobre o que seria um processo de abertura, né? Muitas vezes dar certo significa a gente sair da onde a gente está para ir para outro local, e isso significa estar em uma situação que vai ser desconfortável, porque vai ser nova. A vantagem é que buscar e ir atrás de dar certo vai fazer com que a gente saia do lugar que a gente está. E se movendo, a gente não fica no mesmo lugar. Então, pelo menos, a gente acaba indo para outro lugar. Aí ela vai trazer o conceito da zona de acomodação, que muitas vezes está relacionada com uma lógica de que esse lugar que eu tô hoje, ele não me pertence mais, eu já sei disso. Mas, por algum motivo, eu acho que eu tenho que estar aqui, né? E daí eu acabo, de certa forma, presa, né, a esse lugar. Não presa literalmente, mas pensando em como se eu enxergasse como se eu tivesse presa, né? Acho que deu pra... acho que ficou claro. Aí ela começa a trabalhar com uma lógica das ideias sociais, e muitas vezes a gente associa o sucesso a pessoa se corromper, a pessoa fazer coisas que não são tão legais para conseguir o sucesso, né? E pensando que muitas vezes uma pessoa bem-sucedida, ela tá relacionada a valores que não são os que eu tenho, e, enfim, muitas vezes o sucesso ele é punível de certa forma, né? E daí a gente tem que questionar se realmente é por aí mesmo, se faz sentido ter esse tipo de pensamento. E daí ela vai mostrar que muitas vezes a mudança, ela está relacionada a uma desorganização, e essa desorganização é relativa a tanto visualizar para pensar, então eu posso pensar nos diferentes cenários e conseguir visualizar para ter uma ideia mais palpável, e também visualizar as diferentes dores que estão envolvidas nesse processo, que eventualmente podem fazer com que eu não queira enxergar ou não queira evoluir nele. Ela vai falar no final desse capítulo que eu tô falando sobre os diferentes caminhos e a lógica de que se eu seguir nesse, será que ele vai me fazer feliz? Então eu já tô fazendo as coisas de uma certa forma, será que se eu seguir fazendo dessa forma eu vou continuar feliz? Em 5 anos, em 10 anos? Quando ela fala isso, eu lembrei um pouco de um conceito do Ali Abdaal, né, no Produtividade do Bem, que ele vai falar do plano Odisseia, que é exatamente isso, né? O meu caminho, ele tá me levando para onde? Beleza. E é esse o lugar que eu quero ir? Se não for, então é um momento de recalcular a rota, né? E daí, também é importante pensar no que a gente está carregando que é nosso, né? Um desejo nosso, um interesse nosso, e o que é herdado. Nos foi dado socialmente, nos foi dado pela família, e talvez esse tipo de reflexão faça com que a gente escolha ir para algum outro lado, né? Ou abandonar algumas coisas pelo caminho, tá? Daí ela vai falar um pouco sobre o que é a ação e o que é o julgamento dos outros, né? Uma coisa são as minhas ações e a forma como eu realmente faço elas, e outra coisa está relacionada com que os outros, ao verem o jeito que eu faço, eles entendem o que eu fiz, né? Eles interpretam. E sobre isso, eu não consigo opinar, eu não consigo decidir, eu não consigo fazer com que os outros tenham, né, entendam da mesma forma o que eu fiz, né? E é importante a gente se libertar disso, né? De que o julgamento alheio, ele vai estar lá e ele vai ser da forma como é, e eu não tenho nenhuma forma de mudar isso, né? Outra coisa que é importante é a gente dissociar o sucesso da nossa identidade. Por quê? Porque vamos supor que para você sucesso é conseguir uma profissão tal, passar num concurso tal. Então você conseguiu isso, muito bem. Mas eventualmente pode ser que você não veja mais isso como sucesso, né? Não é mais isso. Só que se você já conseguiu aquilo,
e aquilo não é mais sucesso, significa que você não é mais sucesso, certo? Se a gente está fazendo essa relação de associação, né? Agora, eventualmente, você pode, então, dessa primeira forma, não tá mais aí, então você consegue outro emprego, não passa nesse concurso, qualquer coisa, ou você pode, inclusive, ter esse sucesso e depois se aposentar, né? De qualquer forma, quando ele deixa de ser o sucesso, quando você associa a sua identidade ao sucesso, eventualmente você acaba numa situação em que ou você muda a sua concepção de sucesso e aí você vira um fracasso, ou muitas vezes aquela concepção inicial não fazia mais sentido, né? Então é importante ela colocar tanto o sucesso quanto o fracasso como um lugar de passagem e uma situação temporária. E mais do que isso, relacionada a ações, a períodos, a situações e não necessariamente relacionadas à identidade, certo? E a questão toda é que quando a gente vai usar a dicotomia, né, sucessos e fracassos, não existe uma resposta exata do que seria considerado um sucesso ou um fracasso, porque eventualmente, para mim, um sucesso é alguma coisa que para o outro não é. Né? Então, é importante a gente também entender isso, que eu não tenho uma definição universal por aí, né? Aí ela vai começar a trabalhar na culpa. Essa parte do livro, que é o capítulo 5 e o capítulo 6, foram os meus capítulos preferidos. E eu achei muito bom. O que acontece é que, muitas vezes, a gente se coloca num lugar de culpa porque a gente fez as coisas exatamente igual. Então, pensa, por exemplo, você fez as coisas igual a um colega seu, tá? E aí você conseguiu ser bem sucedido, mas o seu colega não. Aí você fica culpado por quê? Porque esse colega que fez exatamente tudo igual não teve o sucesso que você teve. A questão toda é, não foi você o responsável pelo seu colega não ter sucesso, né? Muitas vezes é isso que acontece. E o que você pode fazer nessa posição, nesse momento de sucesso, é talvez buscar ele, tentar ajudar ele para que ele consiga progredir, né? Então, seguir no seu caminho e aproveitar as benesses que aqui algum sucesso vai te trazer, também é importante. Não com essa sensação de culpa de, eu fui bem sucedido, mas o fulano não. Mas muitas vezes pensando em, agora que eu sou bem sucedido, agora que eu tô aqui, eu posso dar o exemplo pro fulano, né? De certa forma, e ajudar ele de outras maneiras também, né? E ela começa a falar dos sintomas, né? Que muitas vezes a gente acaba agindo para lidar com o medo do sucesso, né? O medo de dar certo, ou o medo do sucesso aqui, não necessariamente se dando conta do que a gente deveria fazer objetivamente, mas, de certa forma, inconscientemente, para não lidar com ele, né? Então, eu não quero lidar com dar certo, então eu vou, de certa forma, evitar dar certo de algumas maneiras, né? A primeira delas é a evitação, né? Então, eu sei que eu queria muito fazer alguma coisa, mas eu nem vou atrás disso, né? A evitação é exatamente isso, eu não busco aquilo por algum motivo. O segundo é a procrastinação. E a procrastinação, ela vai dividir em 3 possibilidades, né? Os motivos pelos quais ela procrastina, que seriam a preguiça, né? Muitas vezes ela procrastina pela preguiça quando a atividade que ela precisa fazer é muito extensa. Daí ela vai falar da ansiedade e do medo. Na ansiedade, ela desenvolve 3 possibilidades de lidar. A primeira delas é respirar conscientemente, talvez para voltar ao momento presente e a partir daí pensar quais seriam as melhores opções, né? A partir de uma situação de procrastinação. A segunda é conversar com outras pessoas. E a terceira é escrever os medos. Eu achei muito interessante, eu acho que funcionam, né, essas sugestões que ela dá. Depois, para além da procrastinação, ela fala da idealização. E eu achei muito interessante, porque a idealização é o medo da dor e o medo da realização. Porque por mais que a gente decida uma coisa e escolha fazer de um jeito, quando a gente chega no momento, muitas vezes não é daquele jeito. Então eu posso deixar essa ideia na minha cabeça e não ir além
dela. Eu lembrei disso, no caso da idealização, o fato de que eu não gosto muito de assistir filmes que eu já li o livro, né? Eu, por exemplo, já li o Harry Potter quando eu era mais jovem, e assisti o primeiro filme e não assisti nenhum outro. Por que eu não assisti nenhum outro? Porque quando eu li os livros, eu tinha uma ideia e eu imaginei as coisas de uma forma. E os filmes foram tão diferentes que pra mim não fazia sentido assistir. Né? Então, no caso, por exemplo, das leituras, eu prefiro deixar elas somente no campo da idealização. Eu não gosto das formas como elas se realizam no mundo real. Por fim, tem a desistência. Na verdade, não por fim, tem mais um ainda depois da desistência. A desistência é a lógica de eu começo, eu coloco em prática, mas eu paro por algum motivo. E muitas vezes está relacionada com o perfeccionismo. Né? O perfeccionismo vai fazer com que a gente creia que o nosso valor está nas nossas ações e não em quem a gente é. E são coisas separadas, né? Assim como a gente falou antes da lógica da identidade dissociada do sucesso, que é o que faz mais sentido, aqui também. Uma coisa são as ações que a gente tem e que muitas vezes vão ser erráticas. Mas a gente pode, ao longo do tempo, mudar essas ações e tentar melhorar elas para conseguir outros resultados, né? Então, nos associar como uma coisa única entre ações e o nosso valor é um pouco desrespeitoso com o nosso medo. E, por fim, a lógica de esperar, dentro do perfeccionismo ainda, está pronto, né? A questão é que esse lugar de estar pronto, muitas vezes ele não vai chegar. Então, é mais fácil eu permanecer nesse, eu vou fazer isso quando eu estiver pronto, porque talvez se eu não chegar, eu não preciso fazer, né? E a gente tem a lógica do conformismo, né? Tá bom aqui, eu posso permanecer nesse lugar, né? Aí a gente vai começar a falar um pouco sobre as crenças, né? E as crenças aqui relacionadas tanto ao que é esperado da gente, né? Por nós mesmos, quanto pela família e pela sociedade. Aqui a gente tem diferentes visões e diferentes valores. Ela vai contar algumas histórias de pessoas que passaram por dificuldades e muitas vezes não conseguiam interpretar e entender o porquê que elas passavam por essas dificuldades, e ela vai colocar na lógica de que é necessário também aprender a desobedecer. Então, a minha família, ela esperava uma coisa de mim, só que hoje eu já não vejo isso como um lugar de sucesso. Então, para eu conseguir dar certo, eu vou precisar desobedecer, de certa forma, o que a minha família achava e ir para outro lugar. Quando a gente faz isso, ou seja, a gente não respeita o que socialmente ou o que a nossa família esperava que a gente fizesse, é como se a gente seguisse um outro caminho. E qual que é a questão em seguir um outro caminho? Ele muitas vezes é desconhecido. Então eu tô indo para um lugar vazio, onde eu não tenho total consciência do que eu espero, do que eu vou encontrar. Mas muitas vezes é o que a gente precisa fazer. Além disso, tem o medo de não pertencer, que ela fala um pouco do círculo de amigos. Então, se eu fizer tal coisa, eu vou acabar distante do meu círculo de amigos e eu tenho esse medo de não pertencer. Agora, e eu achei muito boa a reflexão nessa parte, que é exatamente isso. Aí, pelo medo de não pertencer, eu não cresço, eu não me desenvolvo, eu permaneço no mesmo lugar, tá? Faz sentido isso, né? E ela coloca que, na verdade, para ela, o pertencimento eu vou fazer a leitura, ir e voltar sem perder o lugar em si, no outro e no grupo. Então, a lógica de pertencer está relacionada a esses 3 lugares, né? Aqui, o meu comigo mesma, o meu com o outro e o meu com o grupo. E aqui a gente vê que é muito maior do que somente pensar em uma definição pequena de pertencer estática que não se modifica. E se a gente vai trabalhar, por exemplo, com pensar nos nossos grupos de amigos, muitas vezes o que acontece é exatamente isso, né? Todo mundo acaba evoluindo ao longo do tempo. E talvez esse seja o esperado, né? Que as pessoas se desenvolvam e cresçam. Aí, ela vai falar novamente sobre o comportamento e o julgamento, né? E o problema do julgamento dos outros é que eu coloco no julgamento dos outros o que eu já faço, o que eu já julgo do que eu faço, né? E isso pode ser bastante problemático. Essa é a primeira parte do livro, então ela vai trabalhar tanto no medo de sucesso, do medo de dar certo, do ponto de vista
dos medos internos, né? Quais são os medos que eu carrego dentro de mim, que fui eu que coloquei? Quais são os medos que a sociedade e os grupos acabam projetando sobre mim, que eu acabei incorporando, né? Então eu tenho que lidar com esses medos para conseguir, de certa forma, me desvencilhar deles e aí tentar trilhar um caminho para dar certo. Aí ela chega na segunda parte, que são ferramentas. E aí, nas ferramentas, ela vai trazer diversas. A inicial seria um novelo de lã. Então, quando eu percebo que eu tô naquele cenário de evitação, né? Eu tô fazendo alguma coisa para evitar lidar com o medo de dar certo, né? Pensando em, eu tô fazendo alguma coisa que me faz com que eu permaneça no mesmo lugar não dando certo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a analisar quais são as causas que fazem com que eu esteja fazendo isso. E a lógica de ir atrás das causas, para além dos sintomas, que seria a evitação, é conseguir chegar no núcleo e entender o porquê que eu tenho esse medo, né? E daí ir identificando quais são as causas. Aí, a segunda ferramenta é o que de pior pode acontecer. E muitas vezes é importante a gente pensar nessa situação, né? Quando a gente recebe algum convite e na verdade, fica pensando se vale a pena ir ou não, mesmo que a gente queira, muitas vezes, por uma série de medos, né? E daí, olhar para eles e identificar com esse o que de pior pode acontecer também é importante. Aí ela vai falar na lógica de povoar o nosso inconsciente tanto com exemplo quanto com sugestões. Além disso, relembrar o que a gente fez. Então, fazer uma nota mental de todas as coisas que a gente já fez no passado e que poderiam ser aplicadas. Celebrar as conquistas. E uma coisa que eu achei muito interessante é celebrar muitas vezes para tirar a escassez. Porque eu posso pensar, eu não vou celebrar que eu consegui esse emprego novo, porque quando eu sair dele, quando eu não conseguir ele não vai me doer se eu não tiver celebrado. Então a lógica de celebrar para não ter o medo de perder, né, é importante muitas vezes. E daí ela vai ir para a segunda parte, onde a gente vai ver como lidar com... Quando a gente começa a usar essas estratégias e a avançar, algumas coisas acontecem. A primeira é que você pode perceber que você dá conta disso, né? E daí é importante investigar a história. Então, eu tô numa situação X hoje, então eu posso ver no passado, eu já estive em situações parecidas com X? O que eu fiz nessas situações parecidas? Então, usando o nosso próprio exemplo, no passado, a gente consegue chegar a lugares aonde talvez a gente já entenda a resposta para coisas que a gente precisa decidir hoje. Pensar que o medo, ele é uma emoção e não uma identidade. Então, ao invés de pensar somente no medo como uma forma de me identificar, eu penso no medo como uma emoção que eu posso me dissociar, entender aqueles motivos, né? E a partir daí decidir como agir. Ela vai falar da autossabotagem, que muitas vezes ela é uma forma de proteção do inconsciente. E se for o caso, é importante a gente investigar para entender do que a autossabotagem está nos protegendo. E daí, a partir de então, a gente consegue decidir como agir. E ela vai falar também da decisão, da escolha de agir. E ela fala um pouco sobre a cura, como aprender a lidar. Então, muitas vezes a cura para esse tipo de processo, né, como é o medo de dar certo, ele não vai ser, eu nunca mais vou ter medo de dar certo. Não. Eu vou ter as ferramentas para quando esse medo chegar novamente, eu saber como agir. Então isso é bem importante, eu achei muito relevante ela falar isso exatamente porque aqui a gente não tá esperando ter uma resposta pronta, né? Uma solução, né? E o livro não promete isso em momento nenhum e nem traz. Ele vai nos dar uma série de ferramentas que podem ser úteis para isso. Ela vai dizer exatamente isso, que a gente não vai curar esse medo e sim aprender a lidar com ele. E muitas vezes a gente vai estar numa situação onde o que a gente vai ter é a vontade de sair, correr. E isso vai ser só uma forma de nos mostrar, pensando que isso é só um pensamento, né? Não é porque eu sou imperfeita e real que eu não posso ocupar esse espaço. Eu posso, né? Eu tenho que pensar. E muitas vezes eu tenho que me proteger muito mais desse meu sentimento de sair correndo e tentar superar ele,
para conseguir outros resultados. Ela vai falar um pouco também no final ela vai dar um exemplo da vida dela, que aconteceu, onde pediram para ela assumir um lugar de protagonismo, de dar opinião sobre algumas situações, e quando ela faz isso, ela nota que ela foi chamada para aquele espaço, né? E se ela não ocupasse esse espaço, provavelmente ela seria demitida, né? Ela precisava dar algumas opiniões para conseguir se manter no emprego, né? O feedback era isso, você faz tudo muito bem, mas você não dá a sua voz. E ela passa da voz e dela coloca isso, né? Que muitas vezes ela precisa ocupar esse espaço e se manter nesse espaço do que é dela. Eu achei o livro muito interessante, eu acho que traz uma série de insights e a leitura foi muito boa, é uma leitura bem fluida e é isso. Eu agradeço e se vocês tiverem algum comentário, coloca aqui embaixo. Obrigada!